Conversas no Castelo está de regresso com mais um tema e desta vez contamos com o historiador António Quaresma para nos falar um pouco sobre a Serpa durante a Guerra da Restauração. Como é que Serpa viveu este período, que vestígios podemos ainda encontrar e como é que foi traçada a evolução deste velho castelo medieval para as novas formas de fazer a guerra. António Quaresma, bem-vindo ao Conversas no Castelo. Estamos aqui em plena alcáceva do velho castelo medieval, um castelo que era certamente muito diferente nas vésperas da Revolução de 1640. Desde logo, falta-nos a velha torre de homenagem que foi explodida num episódio posterior ao que nós vamos aqui retratar, mas em vésperas de 1640 e das transformações que seguiram, o que é que teríamos aqui nesta alcáçova e neste castelo? O castelo teve sempre uma função importante do ponto de vista militar e também do ponto de vista de símbolo do poder. De facto, existia a vila e existia o castelo. O castelo era exatamente esse símbolo do poder. Estava associado ao governador-geral, estava associado a um nobre que tinha inicialmente era alcaide-mor, portanto estava associado à figura desse nobre, que era um personagem importante sempre. E, portanto, era como que a presença da autoridade régia, através do poder senhorial, que aqui se encontrava no castelo. Estes muros da época, grande parte deles da época dionisina, são muros bastante fortes. Havia, portanto, o castelo propriamente dito e toda uma cerca à volta da vila e estabelecia-se, o próprio Duarte de Armas estabelecia aqui uma diferença entre a Vila Velha, portanto, uma vila vinha ainda da época islâmica, e a Vila Nova, aquela vila que tinha crescido intramuros, mas os muros da época dionisina, portanto, da Idade Média tardia. Portanto, podemos imaginar aqui neste espaço da Alcáçova outros edifícios que já não estão cá, que alguns deles só foram demolidos no século XX e que seriam bem mais antigos, onde, para além do governador, teríamos provavelmente uma pequena guarnição também aqui instalada. Certamente, e Serpa sempre teve uma imagem forte de uma terra forte, de uma terra cercada de muralhas bastante poderosas. O seu lugar de fronteira. O lugar de fronteira, exatamente, tal como Moura, tal como, de certo modo, Mértola, e portanto era uma terra que tinha essa presença, uma presença forte face à Espanha. Mas em 1640 tudo estava a mudar. Tinham-se passado 60 anos de uma fronteira pacificada, uma fronteira que podemos dizer quase não existia. Estável. E em 1640 essa fronteira foi dramaticamente reativada. Foi reativada e num período em que a guerra tinha mudado muito. Completamente. As armas de fogo, mesmo as armas individuais. Tornou obsoletas parte destas velhas muralhas medievais. Tornou obsoletas estas muralhas medievais. Eu diria mais, tornou obsoletas de certo ponto de vista. De facto, estas muralhas não estavam adaptadas à guerra com armas de fogo, mas elas eram tão poderosas, sobretudo aqui... Que resistiam. Não estavam preparadas para fazer a ação ofensiva, a defesa avançada. Não tinham essa capacidade. Mas então, em 1640, este não foi logo um dos principais cenários operacionais do Teatro de Operações durante os primeiros momentos a seguir a 1640, mas houve logo o alerta da necessidade de fortificar esta praça e adaptá-la a esta nova forma de fazer a guerra. Precisamente, embora não fosse esta a fronteira mais urgente, essa encontrava-se em Elvas, não é? Porque era a chave do reino, e aí foram imediatamente feitas uma série de obras. Património Mundial da Unesco. Exatamente, hoje em dia é isso, e com a sua notável fortificação muito preservada. E aí trabalharam vários engenheiros estrangeiros, desde logo aqueles que representavam, digamos, a escola de fortificação holandesa, através de Cosmander e outros. E aqui estas praças um pouco mais a sul, digamos um pouco mais periféricas, não receberam imediatamente os mesmos cuidados. Mas a preocupação estava lá por parte de quem governava Serpa. Embora a guerra inicialmente fosse uma guerra de incursões, digamos, não era uma guerra de exércitos, com artilharia e por aí.
Era uma guerra de incursões, de pequenos grupos armados que faziam incursões em território inimigo, tanto de Portugal como de Espanha. Uma guerra de desgaste. É uma guerra de desgaste e ao mesmo tempo de saque. De rapinagem. De rapina, exatamente. E a certa altura, durante aqueles primeiros anos, sobretudo aí a partir de 1642, houve ali um período em que, de facto, esse tipo de guerra acabou por desgastar as populações de um lado e do outro da fronteira. De tal modo que, a partir de certa altura, tanto a população do concelho desta área de Serpa, como a população do condado de Niebla, chegaram à conclusão que se continuassem assim, não iam a lado nenhum, porque acabavam completamente... Havia uma relação de boa vizinhança. E acabaram por criar uma situação de tréguas na prática. Entraram em contacto, entraram em conversações uns com os outros, apoiados de algum modo pelo rei Dom João IV, que era casado com Dona Luísa de Gusmão, que também tinha interesses no condado de Niebla. Claro. Portanto, esse será um dos motivos pelo atraso do início das obras de fortificação? De algum modo. Embora estas tréguas foram sempre vistas de forma muito crítica por os militares. Pelo poder. Pelo poder. Mesmo até por os poderes, digamos, locais, desde que fossem militares. Manuel de Melo era um caso desses. Exatamente. Manuel de Melo nunca aceitou. Que é quem alerta para a necessidade... Pois, e nunca aceitou estas tréguas. Ele achava que isto era uma coisa impensável, inconcebível. Haver tréguas... Dentro do quadro político estabelecido na altura. No quadro político em que Portugal se encontrava, isso não era concebível. A verdade é que essas tréguas aconteceram. Inclusive, houve uma altura em que de Moura, na altura sob o comando de Manuel de Melo, foi preparada uma incursão ao condado de Niebla, um lugar chamado Alcaria, e quando passaram por Aldeia Nova, os da Aldeia Nova aperceberam-se, vieram avisar Serpa, e de Serpa dispararam uma peça de artilharia para avisar os espanhóis que os portugueses iam lá. Portanto, esta guerra um pouco estranha realizava-se com episódios deste tipo. Mas de facto, quando em Paimogo se começa a fortificar aquele pequeno povoado e a reunir tropas, isso gerou a preocupação de acelerar aqui a necessidade de construção da fortaleza abaluartada. Até porque, como dizia o Manuel de Melo, havia esta concepção estratégica da oposição de praças, do enfrentamento de praças. E Serpa tinha como praça que enfrentava, tinha Paimogo. Um pouco também Aroche, é verdade, mas Aroche já era mais Moura, mas aqui era Paimogo, havendo uma fortificação abaluartada, como aliás ainda permanece à volta da igreja. Foi restaurada há alguns anos, mas é assim uma coisa especial, porque inclui a igreja, de facto. Exato. E a partir de certa altura houve mesmo que se iniciar avançar com as obras. Claro que havia muitas prioridades no reino, de outras praças muito mais importantes tinham que ser fortificadas, e a escassez crónica de dinheiros para investir aqui. Portanto, a partir de quando é que começámos a ter as obras de fortificação ou os planos a serem traçados? A partir dos finais dos anos 50. Já numa fase muito adiantada. Sim. Há um engenheiro, que era também francês, que é mandado aqui a Serpa e não só, a Moura também, que era o Pierre de Saint-Colombe, ou Pedro de Santo Colombe, como diziam. Como foi aportuguesado. Foi aportuguesado. Esse engenheiro esteve cá. Não sabemos exatamente o que ele fez. Eventualmente uma das plantas conhecidas poderá-lhe ser atribuída, ainda há dúvidas. Eventualmente. A planta que existe na Biblioteca Nacional da Áustria, em Viena, que é uma planta muito interessante, e que é muito diferente de uma outra planta. Um projeto ambicioso. Sim. Mas é muito diferente de uma outra planta, executada, também não está assinada, mas pensa-se que foi executada por Nicolau de Langres, e pensa-se que foi executada por ele, que se encontra numa coletânea de plantas que lhe pertencia. E essa planta do Nicolau de Langres é uma planta que mostra a vila abaluartada, portanto, no fundo, tudo se limitou à criação de baluartes, 5 baluartes desiguais, na velha cerca em volta da cerca medieval. Da cerca medieval, depois o fosso, enfim, o que era normal, o fosso, depois a estrada coberta, o parapeito, a campanha desobstruída, uns redentes no exterior, e, portanto, era uma fortificação muito simples.
Em todo o caso, essa fortificação pressupunha o sacrifício de muito casario, porque já havia uns arrabaldes fora de muralha. Parte do casario de Serpa já estava fora das muralhas. Com o crescimento da vila. Com o crescimento da vila. A planta, o desenho que eu suponho, fui eu que avancei com essa hipótese, não posso garantir exatamente, mas suponho que poderá ser de Pierre de Saint-Colombe. É uma planta que deve ter sido feita por volta de 1658, quando ele esteve cá. Possivelmente ela também não está datada, mas é uma planta que já inclui, além da fortificação da própria vila, a construção de um forte abaluartado, um pequeno forte abaluartado de quatro baluartes. Que se torna o principal reduto nesta nova forma de construção. De cidadela, exatamente. Assim. Isto retira um papel de defesa claramente ao velho castelo medieval, sim, transferindo sim. para este novo forte. Sim, na medida em que se tornou uma espécie, era para se tornar uma espécie de cidadela com o comando militar, portanto um sítio elevado, mais elevado, no outeiro de São Pedro, e assim chamado na altura, e portanto há a intenção de criar aqui uma fortificação eficaz. A vila tinha alguns baluartes, mas menos do que, na planta do Nicolau de Langres. A fortificação era mais complexa porque tinha vários revelinhos, tanto a defender cortinas, troços de cortina, e as entradas na vila. Entradas, como a defender também até... E para além desta preocupação com a defesa de Serpa, esta nova forma de fazer a guerra e de fortificar, abrangia o território, porque também houve construções em Aldeia Nova, curiosamente, e também uma torre de vigia em São Brás. Portanto, era uma defesa que ocupava todo o território numa lógica mais vasta, mais abrangente. Inicialmente, no início da guerra, ainda na fase das sortidas, das correrias em território inimigo, ainda nessa fase, a Aldeia Nova foi fortificada, criaram-lhe trincheiras. Enfim, o entrincheiramento poderá ter sido a construção de muros em taipa, enfim, um pequeno reduto que servia enfim, como ponto avançado de Serpa, não só para uma possível investida inimiga, como para possibilitar o alerta mais rápido. Aliás, a Aldeia Nova, no princípio, teve um papel importante nessa fase da guerra. Inclusive havia lá um morador que teve um papel importante, um sujeito chamado Pedro Rodrigues, que fazia uma autêntica guerra de comandos em território inimigo. Uma guerrilha. E de guerrilha também, mas ele entrava e ia espiar, ia obter informação. Um dia foi descoberto perto de Aroche, lá foi arcabuzado, portanto morreu lá. Hoje já morreu em Aldeia Nova de São Bento com o nome de Rua Herói, enfim, Pedro Rodrigues. Se calhar o herói está a mais. Mas enfim, pronto, era uma personagem, mas uma personagem característica desta forma também de fazer. Fase inicial. Depois as coisas mudaram. A Aldeia Nova deixou de ter esse papel. E centrou-se aqui mais. Na vila. E foi depois, já numa fase mais tardia, foi construída a vigia, a atalaia do mato, como lhe chamam a certa altura, ou dos matos, como lhe chamam a certa altura, e em São Brás. Portanto, era uma questão de vigilância, procurar que o inimigo não se aproximasse demasiado sem ser percebido. Vamos então agora, se calhar, abandonar aqui o velho castelo medieval e ir conhecer os outros espaços na atual cidade de Serpa que podemos ainda associar a estes vestígios do episódio da Guerra da Restauração. Com certeza. Estamos agora junto à Igreja do Salvador, no exterior da cortina muralhada de Serpa, um espaço que, se à primeira vista não parece ser associado a estas funções militares que estamos aqui a falar, mas este espaço aqui à nossa volta também teve um papel importante durante este período da Guerra da Restauração, que terá sido por aqui que se começou a fortificar a vila de Serpa. Precisamente, é uma zona, a Igreja do Salvador é uma igreja que fica a extramuros, portanto,
É uma igreja que fica relativamente próximo da muralha medieval, mas fora dela. E com todo o vasto adro de cemitério à sua frente, até à muralha. Adro até à muralha. Era uma igreja que ficava na proximidade de caminhos que vinham de Espanha e, portanto, era um sítio, um ponto onde era esperável que houvesse... Uma zona de entrada, uma via de acesso. A via de acesso era uma zona onde era esperável que o inimigo pudesse aparecer. E por isso, na altura em que se iniciou a fortificação de Serpa, a fortificação moderna de Serpa... Aqui não falamos só do plano, mas provavelmente de uma construção física que chegou a existir, apesar de hoje em dia não conhecermos esses vestígios. É isso, porque o que aconteceu foi que começou-se a construir, segundo dizem os documentos, um forte. Provavelmente seria um baluarte. Baluarte avançado. Avançado, exatamente. Esse baluarte, porque tanto o baluarte como, aliás, tanto os baluartes como todas as outras obras necessárias, como sejam o fosso, como sejam exatamente, como sejam o caminho coberto, a estrada coberta, o próprio desimpedimento da campanha, como eles diziam, portanto, a necessidade de haver um espaço livre para que o inimigo não pudesse aproximar-se sem ser percebido, isso fez com que, de facto, aqui, neste canto da muralha medieval, fosse iniciada a construção dessa fortificação, desse baluarte. Ao mesmo tempo que no outro ponto, no outro canto da muralha, na proximidade do Corro, fosse também iniciado um outro baluarte. Simplesmente, todas estas obras, tanto o baluarte como os fossos, como tudo isso, os caminhos cobertos, o desimpedimento da campanha, tudo isso fazia com que fosse necessário a demolição de casas. Claro, todo o arrabalde que desceu fora da Vila Velha. Pensava-se até que, para que as obras fossem concluídas, era necessário demolir mais de 700 casas. Mais do que as casas que existiam no interior da muralha medieval. Precisamente, mais do que as casas que existiam. Isto gerou contestação? Uma grande contestação. Era uma contestação que era gerada em todo o lado quando se pretendia fazer fortificação. Ainda por cima, aqui no caso de Serpa, como há um início tardio da obra de fortificação, se calhar a própria população já não via tanta necessidade, também estávamos a aproximar-nos do fim da guerra. De qualquer modo, a população, a primeira necessidade que eles vinham eram as suas próprias necessidades. As necessidades estratégicas a uma escala mais vasta, isso eram necessidades que as pessoas achavam que eram importantes, mas claro, que não eram imediatas, que não tinham a ver. Não era para o seu dia-a-dia. Agora, demolirem a casa... Também demonstra bem as necessidades que este tipo de engenharia militar pressupunha, porque estamos a falar de uma distância grande em relação à muralha e cria aqui uma envolvente gigantesca que tem que ficar limpa de habitação, limpa da comunidade que aqui existia e que criava uma alteração enorme em toda a sociedade aqui da localidade de Serpa. Precisamente, e isso verificou-se, como digo, noutras vilas, que viram de repente em risco grande parte do seu casario, portanto das moradias das pessoas que lá viviam, e houve protestos um pouco por todo o lado. Houve protestos em Olivença, houve protestos em Moura. Uma atitude generalizada. Em Moura, por exemplo, há um desenho do Nicolau de Langres em que ele, na própria legenda, se afirma defensor destes prejuízos necessários. Portanto, era necessário fazer um sacrifício para que pudesse no futuro haver vantagem. Mas para além deste sacrifício da destruição das suas habitações, dos seus bens, ainda havia a questão de como custear as novas obras. Era um dos problemas. O dinheiro não abundava. Mas era repartido? Era repartido, mas naturalmente era, em primeiro lugar, dirigido para as obras mais urgentes. Serpa, na altura, não era dos lugares mais urgentes em termos de necessidade de fortificação. Mais uma vez, o teatro de operações estava algo distante desta zona. Estava, sobretudo, na zona de Elvas, digamos, que era a chamada Chave do Reino. Aqui, esta vila era, digamos, periférica em relação ao desenrolar da guerra.
mesmo as próprias batalhas que houve durante essa guerra não ocorreram aqui na proximidade de Serpa. Depois deste espaço que gerou esta contestação, um espaço que, ao fim e ao cabo, mesmo fora de muralhas, fazia parte da dinâmica da própria cidade, vamos agora conhecer um espaço que assim foi realizado de raiz, apesar de hoje já nada lá subsistir o Outeiro de São Pedro. Exatamente, onde foi construído o bairro do Castelo, do Forte, que é um bairro que ainda hoje, esse nome, embora a rua já tenha o nome, mas esse nome ainda é utilizado. O nome é o que nos transmite os factos históricos que ali se desenrolaram. E as pessoas suponho que ainda utilizam esse nome. O nome Forte, sim, exatamente. Vamos então agora até ao Forte. Estamos então junto àquele que era conhecido como o Outeiro de São Pedro, atualmente o bairro de Forte, que olhando hoje não vemos muitas características do que aqui existiu associado à Guerra da Restauração, mas este era de facto o sítio icónico desta nova forma de fazer a guerra e deste período da Guerra da Restauração associado aqui a Serpa, e este foi concretizado, certo? Este foi concretizado. Considerava-se a teoria fortificadora dessa época, considerava que os padrastos, isto é, os outeiros ou os cerros perto das praças, que pudessem dominar com os seus fogos as mesmas praças, protegia a vila e ao mesmo tempo fazia uma defesa avançada. Mas considerava-se que esses padrastos deviam ser fortificados, exatamente para evitar que o inimigo pudesse ocupá-los e dominar com as suas armas, com a sua artilharia, com os seus mosquetes, atacar a praça. E o que aconteceu foi precisamente isso. Este padrasto foi ocupado por um pequeno forte, de 4 baluartes e um revelim, que tinha, de alguma forma, a intenção de se tornar uma espécie de cidadela, isto é uma espécie de ponto forte. O último reduto, um ponto forte de comando de defesa. Podia-se perder a vila, mas este tinha capacidade de resistir e manter. Na realidade, ele foi construído, possivelmente... Aqui temos uma correspondência entre aquilo que conhecemos das plantas, das propostas de projeto e aquilo que de facto se veio a construir no local. Sim, da planta do museu, isto é, da Biblioteca de Viena. Porque do livro de plantas do Nicolau de Langres não contempla, não corresponde. Mas de facto essa que eu suponho que esse desenho que eu suponho que é de um projeto do Pierre de Saint-Colombe, enfim, com algumas reservas, eu penso que esse desenho sim contempla este forte. Enfim, contempla outras obras de fortificação, mas este forte está lá contemplado exatamente no sítio onde ele foi construído. Praticamente inicia-se a construção já na última etapa da guerra, é concluído, terá sido concluído e ficado pronto a usar, ou foi uma daquelas obras que acabou por não ter utilidade? Na década de 60 ainda já ficou concluído. Por volta de 1565, 66, ele estava prestes a concluir-se. Aliás, em 1561, esteve cá o Schomberg, portanto o comandante militar das armas do Alentejo, e ele mandou avançar apenas esta obra, porque a restante obra de fortificação com os baluartes, etc., essa exigia a destruição, a demolição. A prioridade a este espaço que não estava ocupado e como tal... Precisamente, e ele disse, bom, não se fazem os baluartes, mas faz esse forte no cerro, no Outeiro de São Pedro. E o forte, a obra do forte, de facto, avançou e 2 ou 3 anos depois há notícias de que estava concluída. E terá recebido guarnição? Eu penso que não terá recebido guarnição, a não ser episódios bélicos associados. Não, episódios bélicos não. De tal modo que durante a guerra não se conhece nenhum episódio bélico, durante a Guerra da Restauração, e mesmo depois, durante a Guerra da Sucessão, portanto, quando os espanhóis ocuparam Serpa em 1707, também não há qualquer notícia de qualquer papel que tivesse desempenhado Acabou por não ter nenhum papel ativo. Não teve. Inclusive dizia-se que já no fim da Guerra da Restauração
dizia-se, depois de terminada a obra, dizia-se que não seria muito útil. Portanto, aquelas obras, como há bocadinho dizíamos, que foram terminadas e abandonadas. Não se chegou a inaugurar quase. Quase que não. No entanto, hoje praticamente não subsistem vestígios e pouco se conhece do historial deste forte ao longo das gerações seguintes, de facto, por nunca ter sido utilizado. Mas depois voltamos a ter notícia no século XIX de já ser uma ruína, estar ao abandono e muito provavelmente todo o material de construção aí utilizado terá sido reutilizado para a construção de edificados um pouco por toda a cidade. Precisamente. Depois o bairro, já com orientação municipal, é um bairro de traçado regular, linhas direitas, portanto... Quase parece construído numa zona onde não havia nada. Pois, exatamente, portanto é um traçado regular que mostra a existência de um poder por trás dessa urbanização, desse plano de urbanização, que foi o poder municipal, naturalmente. E, portanto, é o que temos hoje, é o bairro do Castelo. O Castelo tem várias ruas, cada uma com o seu nome. Do Forte. Mantém o nome, curiosamente. É o bairro do Forte. Ficou na memória, na toponímia, o nome da construção que aqui existiu. Portanto, e que nos remete para este tempo antigo da Guerra da Restauração. Precisamente, o nome de Forte subsistiu até aos nossos dias. E é aquilo que permaneceu até hoje, na falta das evidências mais físicas, e assim concluímos este Conversas do Castelo dedicado à Guerra da Restauração.